Olá pessoal, estamos aqui no Papo Fair. Essa é uma edição especial em amarelo, do Setembro Amarelo. A gente está em casa, vocês conhecem, esse aqui já é, né, o nosso, que eu sempre falo, é o nosso escritório, a nossa casa. E para casa a gente convida quem a gente gosta, quem a gente aprecia. E um dos presentes aqui, né, que a gente recebeu esse ano foi conhecer a AVV, mas principalmente o Juliano Stipkovic. E a gente está fazendo esta primeira, né, no dia 1º de setembro, né, que vai ao ar. Hoje não é 1º de setembro, né, hoje é o dia do psicólogo, então, de antemão, parabéns. Fernando, muito obrigado. Muito obrigado, seja bem-vindo, obrigado pelo convite. E o Juliano é um amigo, né, que a gente está com alguns projetos juntos, tudo, mas a gente vai contar um pouco aqui do que a gente está fazendo. Mas antes eu queria, bom, primeiro te agradecer, obviamente, a tua disponibilidade, teu carinho. Quem é o Juliano? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer esse espaço, esse momento, ainda mais numa sincronicidade. Embora vai ao ar 1º de setembro, hoje é dia do psicólogo, tendo o privilégio de falar sobre saúde mental. Embora seja Setembro Amarelo, é saúde mental. É isso. Muito bom. Bom, Quem é o Juliano? Quem sou eu? Isso. Bom, antes de tudo, eu sou pesquisador, depois psicólogo. Por quê? A psicologia é um neném. A gente está descobrindo práticas, movimentos, entendendo como que esse mundo funciona. Até hoje descobrimos algumas coisas, outras ainda não. E aí que eu me deparo primeiro com um ar de curioso, depois um ar de clínico ali dentro da psicologia clínica social. E aí que eu me encontro dentro da Associação Alexandre Vian Vieira, a AVV, A AVV. em que a Cláudia, com muito carinho, me convidou em fazer parte. A Cláudia Cláudia, o fundadora. Emílio, O Emílio. a Cláudia fundadora, né, o Emílio que fundou, em homenagem ao irmão. E aqui a gente vai também honrar a memória dela, que infelizmente ela não está mais entre nós fisicamente. Mas eu acredito que espiritualmente, dentro deste universo, né, tem a teoria das 7 cordas, em alguma dimensão ela Ela está com nos certeza auxiliando e guiando. talvez em todas ali, né? Exato. E neste espaço é que a gente promove a saúde integral. Eu não gosto de dividir tanto saúde mental e física. Tá. Uma é a linha da outra. Tanto é que minha área de estudos e intervenção é a psicossomática. A psicossomática. Mas e aí, dentro da psicossomática, você... porque eu sei que tem, né, TCC, tem freudiana, junguiana, tem uma linha dessa dentro da psicossomática? Não. Dentro da psicanálise mais contemporânea. Mais contemporânea, tá. E por que você escolheu psicologia? Por que você foi fazer psicologia? Bom, eu escolhi psicologia justamente por necessitar de terapia. Por quê? Depressão grave na adolescência, Tá, com ideação suicida e inclusive tentativa. tá. E qual foi o caminho? Terapia, medicação. E quanto tempo? Muita gente se pergunta, né? Quanto tempo de tratamento? 4, 5 anos foi necessário para mim. Tem gente que precisa de menos, tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de uma vida inteira, porque cronifica. A questão é, eu tive a oportunidade, uma rede de apoio, que me levou para os caminhos no momento, digamos que mais agudo ali de emergência, já viu acontecendo e já auxiliou. Por isso que não foi um processo cronificado. Porque ali mesmo, já em fase de desenvolvimento, aos 16, 17 anos, foi um momento ali mais emergencial. E foi ali que eu vi que a saúde mental funciona.
O cuidado com a saúde mental, né? Exato. É quando a gente decide também. Falar, nossa, eu preciso de ajuda. Porque acho que esse é o divisor, não é, Juliano? Quando você fala, não dá mais, eu preciso, né? Porque se você não acredita que você precisa, você vai tendendo a piorar e não está aberto, né? Nem a ouvir, nem a conversar, nem a falar, nem a seguir qualquer tipo de recomendação, seja médica, seja psicológica, seja do profissional, né, da saúde mental. Você acha hoje que até pelo o meu problema apareceu mais adiante com burnout e tal, mas e aí do burnout é que se explica muita coisa que tinha acontecido antes. Mas você acha que hoje o jovem está mais suscetível do que, por exemplo, o adulto a problemas de saúde mental? Ou você acha que isso independe? Tem uma idade ou um perfil de maior risco? Bom, sim e não. Porque se a gente for pro lado da estatística clássica, né, o DSM, ele vai colocar que jovens adultos, mulheres estão mais suscetíveis a tentar mais, homens ali na faixa etária dos 15 aos 30 anos, principalmente solteiros, vão mais ao ato, né? E Aí eu você está gosto do falando termo de do suicídio mesmo. pensando no Tá, Setembro Amarelo, tá, no suicídio. Mas pensando ainda antes, na saúde mental. Na saúde mental, vejo que não. Não, Todo mundo sofre, tá. né? O sofrimento é uma condição quase essencial. Inerente ao humano, né? Exato, é inerente ao humano. E eu gosto muito de uma passagem de Lacan, que eu não sou lacaniano, Tá, né, mas eu gosto que o Lacan fala que a vida ela se faz sobre o vazio. tá. E o que vazio é esse? Que Né? vazio é esse? É da existência. É angustiante pensar sobre isso. Mas ao mesmo tempo, como que eu vou preencher a minha existência? Buscar propósito, conexões que de fato faça bem. Aí a gente tem a capacidade de pensar, né? Que experiência isso me causa? Uma experiência positiva, negativa, eu vou por aqui, por ali, né? Porque às vezes a gente sofre muito da ideia do outro. Do outro. Não, por exemplo, a gente vive numa cultura competitiva. Isso está incutido ali desde a infância. Da nota, do ter e o outro não ter. É a melhor faculdade, é o melhor Isso, emprego, o isso. melhor salário, O melhor carro, o melhor tênis, o melhor, né? melhor corpo, melhor grupo. E que acho que piorou com a questão da rede social, né? Com certeza. E hoje, não importa a idade, tá todo mundo Se comparando, né? se comparando. Já se comparava antes, por nosso sistema de cultura estar assim. Porém, a gente não pode ficar sem perspectiva. Existem hoje, né, várias redes sociais que é um espaço também de promoção da saúde. Uhum. Então a gente não precisa ficar só na parte ruim. Tem espaços de respiro. E é ali que a gente deve escolher ficar para conduzir a nós mesmos ao bem-estar. Porque a escolha ela é individual. Assim como para pedir ajuda, reconhecer isso, que às vezes é difícil reconhecer que precisa de ajuda. E o Fernando tem uma iniciativa assim fantástica, né? Que melhor do que qualquer equipe de comunicação, assim, de olhar, perceber a necessidade, né? Depois ele vai trazer em momentos sobre o laço, falar, assim, pode falar agora? Pode. E Fernando, é fantástico, uma coisa assim, fenomenal. Bom, a gente está junto, né, a FairJob e a AVV,
A gente está fazendo uma parceria, né? A AVV é uma instituição para cuidado, né, de saúde mental, dentre eles, obviamente, né, que ela nasce, né, o Alexandre Vieira se suicidou, né, então é irmão do Emílio, e ela nasce dessa temática tal, e nós, dentro do mundo corporativo, a gente aplica alguns rastreadores, algumas pesquisas, e entre eles, foi assim até que a gente chegou em vocês, a gente aplica uma pesquisa que chama SRQ20, que é o Self-Report Questionnaire, que é da OMS. Tem um QR Code na nossa campanha que vai estar ao ar, começa hoje, né, que é dia 1º, que é o dia que está indo ao ar esse episódio. Nas nossas redes sociais tem um QR Code que você pode ir lá com o celular aplicar, são 20 perguntas de sim ou não, e uma delas é sobre ideação suicida. A gente tem aplicado essa pesquisa, esse rastreador em empresas, né? E o que a gente percebeu, e aí foi assim que a gente chegou em vocês, inclusive na Cláudia, é que quando existe uma ideação dentro de um grupo, que ele é um rastreador coletivo, você precisa acolher aquele grupo, acolher aquelas pessoas, independente de não identificá-las, e sempre foi através da AVV, mas especialmente através da Cláudia, né, que tinha, né, tem, né, essa especialidade, né, de suicidóloga e tal, e ela sempre fez o acolhimento dos nossos times, né, porque, né, então assim, como é que foi responder essa pesquisa e tal. E a gente, para nós ficou um alerta, né, e que hoje a gente está usando esse lacinho amarelo aqui, né, esse cordão amarelo, que assim, eu fui diretor de RH durante muito tempo, e eu não conseguia perceber quem precisava ou não de ajuda, né? Então, às vezes você fala, você está passando por isso, às vezes é muito importante como você está para ouvir, não para falar, né? E muito pouca gente com esse mundo atribulado, principalmente do mundo corporativo, e você também faz parte de uma corporação, você não perceber. Então a ideia foi que a gente doasse, mas cada um pode pegar, né, um laço, que a gente chama de laço que ajuda, e se você se importa, né, não que você esteja necessariamente passando por esse problema ou tendo ideação suicida, mas de você Me exatamente. ajuda? Claro que te ajudo, sempre. E é de você amarrar, né? Então, assim, é o fato, né? De pedir ajuda, então, do Juliano, é importante ele falar, me ajuda, porque mesmo para as coisas simples do dia a dia, prestar essa ajuda, de falar, pô, é só amarrar um cordão, mas já é um sinal de tipo, poxa, você me ajuda? Mas principalmente dele mostrar que ele se importa, né? Que ele está dentro dessa causa, mas sobretudo de, assim, eu tenho empatia com quem sente, com quem está passando, e obviamente que além da empatia, né, e eu quero voltar a bola para você, a competência de tratar, né, então assim, quando a gente percebe, né, porque você tem a questão do autocuidado, mas você também tem a questão, né, do olhar cuidadoso sobre o outro, né, dessa empatia, talvez, quando você percebe que alguém possa estar precisando de ajuda, sem ser o psicólogo, tá, Juliano? O Juliano amigo, né? É, como por exemplo, se eu perceber que alguém tem um problema e que, né, pode vir a ter, né, piorar esse problema ao ponto de pensar em acabar com a vida. Mas quais são as primeiras, vamos chamar assim, existe uma ação emergencial? O que eu posso fazer se eu percebo que alguém da minha família ou que o meu amigo, que alguém esteja diferente? Como é que eu ajo? Como né, até aí sim, psicologicamente falando, mas quais são as ações que realmente confortam, que talvez podem mudar, podem fazer a diferença, podem ajudar? O que você tem de dica, né, e o que você acha de todo esse cuidado? Bom, é um desafio em tanto, porque numa esfera da amizade, de um relacionamento, de estar fora dessa zona da psicologia que é anterior, né, ao cuidado
mesmo da equipe profissional, existe um limite, né, em que a gente não vai cobrar a pessoa. Ela está diferente, legitima isso. Tá. Fala, olha, percebi você diferente. Parece mais triste, ou às vezes não é tristeza, às vezes está evitando algo, alguns grupos, dentro da própria família, ou evitando alguém, né, da rede que tinha de contato antes. É observar e falar, olha, vamos conversar sobre isso? Você quer? Se não quiser, tudo bem também. Mas se tiver passando alguma coisa na tua cabeça, de pensar em morte, de não querer mais estar aqui, se a vida não estiver fazendo mais sentido, não precisa falar para mim. Uhum. Mas a gente pode procurar uma ajuda profissional juntos. Eu respeito a tua privacidade e respeito esse teu momento. Mas dá esperança que o primeiro passo para ficar bem é pedir ajuda profissional ou para alguém que você confie. Já é um primeiro alerta, né? Porque às Sim, vezes sim. a pessoa está num sofrimento sozinha e ela, né, partir de você, né, eu acho que já é uma coisa de tipo, alguém me notou, pelo menos para alguém, né, eu sou importante, né, e depois, obviamente, que saber encaminhar, para onde a gente encaminha, por exemplo, né, um caso assim, eu tenho alguém na família ou nos amigos, né, próximos, que eu vejo que está precisando de ajuda. Para um leigo, né, UPA, mas tem que verificar qual é a UPA que tem psiquiatra. psiquiatra. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, só tem 2 UPAs que tem psiquiatra. Nossa, muito pouco. E o CAPS, embora tenha 24 horas, as ações emergenciais, elas são relativas a quem já está em tratamento Tá. antes. Então, Então, eu entendo que a saúde mental, neste momento, ela está com pouco espaço. Porém, existem equipes de treinamento na própria UPA que médicos clínicos gerais conseguem fazer a primeira contenção medicamentosa. tá. Porque o ideal seria ter um psicólogo disposto a quase uma negociação. Sabe aqueles filmes que tem negociação? Outro dia vocês estavam falando, eu acho super interessante. É Então, uma negociação mesmo, né? é uma negociação. Numa crise é uma negociação, né? Porque a gente entende, tá sem perspectiva. É legítimo estar sem Uhum. perspectiva. A gente olha para as notícias do mundo, vê nossas próprias incapacidades, mas não incapacidades no sentido que a gente não consegue, mas no sentido que o espaço não disponibilizou isso. Né? No sentido de, às vezes, deficiência educacional que não permite ter um desenvolvimento ali dentro da profissão, ou quando escolhe uma profissão, essa profissão no mercado de trabalho não está valorizada, ou cobranças excessivas, ou não poder realizar-se dentro do emprego. Então, tem questões legítimas ali. Porém, há sempre um novo amanhã. E como construir esse novo amanhã? Aí é papel do psicólogo, Já do profissional. do profissional. É o papel também dos espaços educacionais, dos espaços de trabalho, que agora com a legislação da NR1 já tem desde 2024 a lei de permanência estudantil que tem a prerrogativa de trazer bem-estar aos estudantes desde o ensino fundamental, o ensino básico até o superior. Aos poucos a gente tem olhado para isso. Eu sei que parece um pouco sem perspectiva, mas lembra que eu falei que a psicologia
É um neném? É um neném. É um Neurociência neném. também. Neurociência, a primeira sociedade de neurociência aparece em 1970 nos Estados Unidos. Ou seja, eu nasci em 70. Sou um neném, É né? um neném. Neném. Então, assim, é muito novo É realmente, né? E novíssima a a ciência área. avança muito ao ponto de entender cada vez melhor, né? Até a própria questão medicamentosa, né? Porque a gente fala, é uma questão química no começo, né? Ou seja, independente da Tem causa, casos que né? não É, precisa de já quimicamente, mas tem outros casos que sim. tá. Mas aí precisa de um Precisa de um profissional profissional estar para avaliar, avaliar. para avaliar. Sempre, sempre. Porque cada caso é um caso. E tem profissional de graça, né? Tem profissional, né, que atende com um baixíssimo custo, você estava me Sim, falando, né? tem. Geralmente, os profissionais da psicologia têm a clínica de valor social, até mesmo gratuito. Caso não tenha, geralmente a prática é encaminhar para alguma faculdade que tenha curso de psicologia e que são ali atendidos por estagiários e supervisionados por Supervisionados por um psicólogos e profissional. professores Ótimo. bastante amparados ali para lidar com a situação. Então, procure, pode procurar também diretamente faculdades, pode procurar institutos, tem o SED Sapientiae, que tem um espaço aberto, Sede Sapientiae. e tem ali, é um valor social, se não me engano, não é Tá, gratuito, mas é um tá. valor praticado abaixo do Da mercado. tabela. Então, tem possibilidades. A saúde mental ela ainda não é um determinante para a questão da saúde pública, porque a gente ainda não tem o mesmo, entre aspas, poder da medicina de falar, se você investir nisso aqui, o teu retorno vai ser este. Ainda a gente está numa fase, algumas coisas incertas, Tá. só que outras já estão mais direcionadas. A gente já tem falado em tratamentos, né, mais direcionados, como baseado na transferência, baseados na mentalização, DBTs. Então, são várias abordagens que seria dentro aí tanto da psicanálise quanto da cognitivo-comportamental, mas pensando em umas correntes mais contemporâneas, porque psicologia é ciência Uhum, uhum. e não se deve ficar preso a textos de 1900 e Isso, bolinha, porque a isso. sociedade muda, o comportamento muda, as demandas são outras, embora o sofrimento humano ele é algo inerente e comum a todos nós. E acho que outra coisa importante, é super importante, né, você falar primeiro da ciência, né, e aí eu faço um parênteses, é, esse tipo, né, de questão, né, de saúde mental ou esses transtornos mentais, mesmo que os comuns, né, de ansiedade, depressão, é, precisam ser tratados com os profissionais, né? Não é um coach, não é um mentor, não é um terapeuta, né, holístico, né? Não é esse o caso, porque às vezes as pessoas confiam em alguém, né, né, e não menosprezando ninguém, né, mas assim, se eu tô com dor de ouvido, eu não vou sei lá, um reumato, né? Ou eu não vou num ortopedista, né? Então, assim, existem especialidades mesmo da área médica, você pode até num clínico geral e ele te indicar, mas, assim, né, eu acho que, e até você falou do NR1, existe um risco, né, de você deixar isso, não, isso daí você faz um rastreador e tá tudo bem. O rastreador talvez seja o começo, mas ele é o start para você falar, puxa, acho que preciso de um profissional. E não, já fiz aqui, já me cuidei, né, como muita gente fala, né, de tratar levianamente isso, porque o risco é piorar se você não tratar, né? Eu vi uma estatística outro dia, você me corrige, né, da OMS e falando exclusivamente sobre o Brasil, que para cada 50% dos transtornos só são detectados. E desses 50% notificados, existe a subnotificação ainda, mas que desses 50, menos de 25% entram em tratamento. Ou seja, então assim, você tem
De 100%, 25% só sendo tratados hoje, o que é pouco, mas que mostra essa explosão, né, de problemas, ou pelo menos que a gente saiba, né, de saúde mental dentro das empresas e dentro das organizações e dentro das escolas, né? O que você acha que está acontecendo? Assim, o porquê da sociedade hoje estar, ela está adoecendo mais? A gente está detectando mais? Qual que é o teu parecer sobre isso? O que vocês, né, pesquisadores, e é muito legal porque você é um pesquisador, o que das pesquisas vocês têm visto? Está piorando ou a gente está conhecendo melhor e por isso... é, qual é um cenário? E se está piorando, quais são as questões que fazem piorar e o que faz talvez a gente evitar ou buscar um caminho? Perguntas muito simples. É muito Muito simples, muito simples. simples. Queria ter todas as respostas, mas Isso. não tenho. Tá. É, a subnotificação em transtornos mentais é elevadíssima, beira 80, 90%. Certo. Isso eu estou falando no mundo, Globalmente. globalmente. Porque, primeiro, para detectar um transtorno, a gente precisa de capacidade de pessoas, capacitação Uhum. profissional para isso. Segundo, a gente tem abordagens não diagnósticas dentro da saúde mental. Tá. Tem suas razões, tem teus motivos, porém a gente entra num terreno perigoso. Se a gente não detecta, como que a gente vai saber onde tratar? Porque eu gosto de pensar o transtorno como não algo que é uma estrutura fixa. É um sintoma de que algo na vida não vai bem ou algumas coisas na vida não estão indo bem. E a partir disso, quando a gente vai para uma análise, a gente reestabelece estas vias e por prioridade. Porque vai falar, putz, não tá nada bem. Peraí, já é algum começo. Uhum. Sabe a febre que indica a Uhum. infecção? Uhum. É a mesma coisa. Se eu estou angustiado, se eu estou com pensamentos repetitivos, se eu estou muito fixado em algo ou desconectado com o meu propósito, onde há fumaça, há fogo. Ou, né, porque a gente fala sobre um pouquinho sobre medicina e estilo de vida, mas algum vício, né, que você começa a perder o controle sobre isso também, né? Porque assim, quando a gente fala de saúde mental, talvez uma coisa acabe levando a outra e isso ficando, né, mais grave. Então, assim, um vício que pode parecer, né, ou uma falta de sono, ou alguma coisa, né, que possa parecer, ah, não, isso aí daqui a pouco passa e, né, tende, né, eu conheço alguns casos que foi uma tendência de piora muito rápida, Com porque, né, certeza, sono é essencial, conexão com pessoas que você se sente bem é essencial, propósito é essencial para a vida. Não sei todas as bases da MEF, quem uhum. sabe aqui é o Fernando, A questão da doutora Floriana, a doutora doutora Flor, Floriana, também queridíssima, grande queridíssima doutora amiga. Floriana Bertini. E assim, o estilo de vida, muitas vezes, melhorando algum aspecto dele, se for um fator até mais simples que está causando mal-estar, ajustando alguma coisa no estilo de vida, rotina de exercício, ou horário de dormir, por exemplo, pode auxiliar. Vou trazer um exemplo pessoal meu, Tá, pode? claro. Falando em vício, né, e ao mesmo Uhum, tempo outro pilar da MEV, que é a medicina do estilo de uhum, vida, né? O sono. tá. Eu estava passando muito tempo no celular. Comecei a ficar ansioso. Uma inquietação dentro de mim. Eu pensando, o que será que é isso? Tá tudo bem, tá tudo ok.
Aí eu fui nas contagens, né, que o celular tem nas configurações, a contagem de quantas horas está passando Atrás da numa tela. tela. Quantas horas de tela? Depois do trabalho, eu imediatamente já, assim, no ônibus, no metrô, eu ficava olhando, né? Depois, chegando em casa, também olhava. E fui vendo que eu ficava mais de 5, 6 horas ali, contabilizando tudo. Isso estava atrapalhando também o quê? O O teu sono. sono. Por quê? Porque aquele Reels intermináveis Sim. gera, né, informação, estímulo, Dopamina, dopamina. né? Porque você vai. E esse número tende a. Essa atenção plena tende a diminuir, né? Era 18, passou para 15 segundos, depois para Hum, 12 e agora está em 8 segundos, e né? vai Que é a deixando a gente média. mais E alerta. mais E agitado, né? o sistema adrenérgico, ele, Isso, ele ele vai. ativa totalmente. Foi aí que eu comecei a falar, peraí, quem é que controla? Sou eu ou o celular? Uma coisa muito simples, muito boba. E aí, consequentemente, também estava afetando o sono, né? Estava ali, estava acordando muito mal, não estava com aquele sono reparador. E o responsável era eu por estar administrando mal o Administrando. celular, entende? E você Então conseguiu a culpa mudar? não é eu Você consegui. conseguiu? Como que você fez? Tem, é que eu não sou muito tecnológico, Não, mas tudo tem bem. um app que depois que você finaliza aquele determinado horário, te restringe. Olha que Só que aí legal. você precisa, porque dá para reconfigurar e permitir mais, tá? Tá. Porém, Ah, a mas gente tem que então. respeitar esse de alertar, assim, é legal que já usei 30 minutos do dia, é isso. Administra os teus 30 minutos. 30 é muito pouco, vai. Eu acho que não. É? Tem uma vida ali fora da rede social. Tem Tem, né? amigos para encontrar. Tem trabalho para fazer, projetos. Nossa, 30 Tem uma vida 5 fora horas eu não das sei, mas redes. 30 minutos eu acho que também fico mais. Não, vai, 1 hora e meia. 30 minutos é Então, o ideal, é. pelo que eu tava vendo de. Mas dizem que o limite de... é isso, né? 1 hora e meia, né? Que mesmo para crianças 1 hora, alguma coisa nesse sentido, Sim, né? sim. É, 1 hora, 1 hora e meia. Durante o dia todo, né? Não é 1 hora e meia por vez, né? Fernando, você me pegou no pulo, hein? Não é 30 minutos não, mas 1 hora e meia. Esse é o que eles falam sobre um limite, né? Sim, senão a Que gente não dá conta. e queira ou não, já é. Porque assim, ele starta outras coisas, né? Outras, né? Então, assim, você tá vendo, ninguém posta alguma coisa ruim, né? Então, assim, a gente vai postar aqui porque é um papo bom, né? Mas, assim, ninguém posta o que é ruim. Então, assim, a gente tá sempre se comparando com o melhor dos outros, né? Quando você vai se comparar, você fala, nossa, eu não vou me postar uma foto minha sem camisa. O Juliano vai, mas eu não. Né? Então, assim, você vai ficar se comparando comigo, não, mas olha como o cara tá magro, olha como não sei quem, olha a boca daquela, olha não sei o quê, olha onde ele tá, né? Olha que tá. E assim, é, é quase que desumano, né? Essas comparações, porque você acaba se achando um lixo, né? Nossa, eu não tô lá, eu não tenho isso, eu não faço aquilo, eu não, né? E a vida não é isso, né? A vida não é esse glamour todo que A postam, né? vida é encontro, a vida é A presença. vida é presença. Você sabe que a gente tem duas coisas, né? A gente já tá quase no fim, já pra você ter uma ideia de como voa esse tempo. Nossa, já, Fernando? Gente, mas assim, a gente vai ficar mais um pouquinho aqui. Eu fui, né, pro Reino do Butão, que tem uma filosofia oriental totalmente diferente e tal. E numa escola que a gente visitou, primeiro assim, a escola que a gente visitou era uma escola padrão, né? É uma escola verde, né? Que eles falam que é toda uma sistemática sobre felicidade interna dentro, né, da construção pedagógica da escola e tal, mas que não tinha sinal, eles têm um sininho, né? Então todo mundo medita, tem 3 minutos de meditação a cada 50 minutos de hora, todos os pisos, né? O chão é tudo desenhado com brincadeiras Fantástico. socioemocionais.
É fantástico o lugar. E no final, e tinha no auditório tinha assim, o maior presente é a presença. Isso, né? A presença é um presente, né? Era mais ou menos essa frase. E aí quando você conversava assim, as crianças não tinham acesso ao celular. Os monges budistas já têm, então já tem um nível de estresse dos monges budistas maior do que das crianças, porque as crianças não têm. Então fica aí uma dica, né? Mas o que a gente viu é a educação socioemocional ser começada desde muito cedo. E aí eles falam assim, né, que no final a gente foi visitar uma empresa e tinha os 3 Cs para você ser feliz, né, e tá em inglês, mas é não reclamar, né, complain, não se comparar, né, que é o compete, e não se reclamar, comparar e competir, né? Então, ou seja, essas 3 é o que a gente faz quando a gente está numa rede social, né? Né? Então, assim, a filosofia, né? E ela não é estoica, mas né, ela é oriental, né? Budista. Ela tem uma questão da calma, do caminho do meio, né? Tem as suas dificuldades também, mas foi uma das coisas, assim, uma das viradas de chave que a gente descobriu ano passado. Foi isso, falou assim, gente. Tudo que a rede social não nos deixa fazer, né? Como é que você não compara? Como é que você não compete? Como é que você não reclama, né? Então, assim, tem algumas coisas. Mas aí eu queria, bom, primeiro ver sua camiseta, né, da AVV, né? Mente saudável, vida plena, né? Então, eu acho que é isso, né? Essa é teoricamente, esse slogan, né? Esse lema. A AVV trata mais dessas questões de ideação ou ela trata também outras questões de saúde mental, de transtornos mentais como ansiedade, depressão, compulsão? Como é que vocês estão se organizando? Eu sei que vocês estão num processo, né? A gente está junto num processo de reajuste, né? De reorganização depois da partida da Cláudia, mas como é que vocês estão? Como que você enxerga? Eu sei que para 2026 uma associação muito forte, muito atuante. Qual era o sonho da Cláudia e o que está de legado para vocês de honrar esse sonho? Bom, primeiro, o sonho da Cláudia, né? Doutora Cláudia Carnevale. Doutora Cláudia Carnevale. Com muito carinho, uma grande amiga e madrinha acadêmica que a vida me deu ali. Mas, enfim, o sonho dela é tornar a AVV em uma CVV. Em uma CVV especializada, orientada e uma referência para transtornos mentais comuns, de ansiedade, depressão, burnout, embora esteja ali no meio dos transtornos, mas ele tem uma discussão que não é propriamente um transtorno, está vinculado mais aos processos de trabalho. Então tem mais motivadores extrínsecos que intrínsecos. Tem mais exaustão, mais pressão, né? Tem uma questão mais... Eu sei porque eu tive, né? Eu tô nessa conversa nesse... de causa. Sofrimento de causa, não sei se é conhecimento, mas o sofrimento ele está ali. Né? E sofrimentos que eles tendem a ter mais risco para algo mais grave, que é a vontade de não estar mais nessa vida, né? Compartilhando este mesmo universo, né? Dimensão da vida, né? da vida. Então, estes transtornos, né, de depressão, ansiedade, burnout, transtornos de personalidade, borderline, são transtornos que mais têm risco da pessoa lá na frente querer se matar, se suicidar. Então eles matam. Então, dor de pensamento também mata. Então está aumentando a proporção. Tá. Eu vi uma pesquisa do ano passado que fala que 17% da população mundial já pensou alguma vez em se matar, que 4%
tentam e que 1% consegue. Ou seja, então, de cada 100 mortes, uma morte é causada por suicídio hoje, né? E assim, são, como muitas, algumas não, né, mas como grande parte são evitáveis, né? E evitáveis desde que você reconheça isso precocemente, né? O câncer, né? Que a gente vai falar sobre novembro, outubro rosa, novembro azul, tal. Então, quanto antes você identifica, maior é a chance de você curar ou, né, fazer a remissão daquilo. A saúde mental é a mesma coisa, né, Juliana? Inclusive, você trazendo da questão do câncer, há estudos, ainda está preliminar, mas que estão tentando colocar tanto isolamento social quanto transtorno depressivo maior como um fator de risco significativo para desenvolver tumores. Ou seja, pode Então, levar está ao... relacionado. Nossa, E a questão da prevenção em saúde mental é responder uma pergunta simples, que é o que te faz estar aqui no mundo? A pergunta é simples, mas o como respondê-la não. não, é bem complexo, né? Aliás, é bem complexo, né? Porque Então, o suicídio nada mais é do que uma desconexão profunda e com aquilo que a gente tá aqui, falta de sentido. Tanto é que um dos critérios base do diagnóstico de depressão não é tristeza, é falta de sentido. é a apatia, né? Você, né? Você faz as coisas, você realiza, mas Sem cadê o sentido? nenhum vínculo, nenhum sentido, né? Isto é depressão. Depressão não é o isolamento. Isolamento também pode ser, mas não é o fator critério para determinar se a pessoa está com depressão ou não. O fator critério é: você perdeu o sentido nas coisas que você estava vendo antes? Se você responde sim, então está precisando de uma ajuda profissional. Essa dica é muito forte, E é uma né? ajuda com começo, meio e fim, pelo Começo, meio amor e fim. de Deus, né? Existe um caminho e o primeiro passo é pedir ajuda. É pedir ajuda, né? E falando, né, dessa questão, né, que a gente fala, né, que tudo tem um caminho, né? Tudo tem um jeito de você conseguir, né? De você ajustar, de você, né? Começa por esse pedido de ajuda, mas que talvez a única coisa que não tenha, né, como remediar é justamente essa decisão de tirar a vida, né? Ou seja, o suicídio ele é uma alternativa permanente, né, para um problema que é temporário, né? Então todos os problemas são temporários, né? Se a coisa é boa, vai passar. Se a coisa é ruim, vai passar, né? Como a gente passa, talvez esteja escrito aí daquilo que a gente decidiu, né? O que a gente se propôs a fazer, mas eu acho que terminar com a vida talvez seja a única coisa que você acaba com todas as possibilidades, né? Então, dentro de uma diplomacia, a derrota da diplomacia é a guerra, né? Então, a derrota da vida talvez seja essa decisão. Então, assim, conversar, né? Com quem você gosta, com quem você confia, pedir ajuda, né? Ou para quem você nem conhece, né? Mas, né, um CVV, um CAPS, né, uma UPA. Então, Ou se você perceber alguém, isso. conversar, olha, te notei diferente, não precisa falar o que é. Mas se você sentir à vontade, estou aqui, pode me ligar. É isso, né? O me liga, né? Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, né? É tão potente, né? Assim como o tá tudo bem, porque o tá tudo bem, né? Aquele tá tudo bem Ou tá tudo você acha bem, que eu acho que não é tão legal. é? Eu escutei uma vez de uma professora, agora eu não me recordo o nome dela, não é porque ela é de outra abordagem não, tá?
Mas é eu importante lembrar dela do que eu ela lembro falou, dela né? com muito carinho, inclusive do que ela disse. Quando a gente pergunta tá tudo bem, a gente já tá Induzindo. induzindo. É como que você está? Precisa de Ah, algo? que legal. Obviamente ela falou isso num contexto de treinamento para a gente ir para a clínica. Mas olha que Mas eu legal. acho válido isso num contexto Pô, muito geral. obrigado por você ter me corrigido, porque eu acho que isso é importante, né? Como você está, você Mas não está até induzindo, mesmo né? eu falo, Não, não, tudo mas bem, é é o dia a dia, a gente aprendeu isso. assim. Mas é que tá tudo É bem, é o tom do tipo, tudo bem também, né? não, mas é como você está, né? É uma, Para dar essa abertura. outro dia eu vi uma amiga que ela tava com o braço todo roxo, né? Aí eu olhei, né? Eu estranhei aquilo, né? E eu tenho, né? Uma coisa com isso, tal, da violência e tal. E eu olhei para ela e na hora eu perguntei, você tá precisando de ajuda, né? É, Aí ela falou assim, não, é que eu fui fazer exame, me picaram um monte de vezes. Aí sim, aí eu falei, mas tá tudo bem com você? Você tá... Não, não, imagina, tá tudo bem e tal. Mas assim, né, porque você... E eu acho que é essa questão, né, de você mostrar que você se preocupa. Às vezes é uma besteira, é que nem isso, né, esse lacinho, né, que você pede, né, me ajuda tal. Imagina você numa empresa começar a ver que tem muita gente, né? Assim, primeiro que é bom para quem possa estar passando por um problema, porque tem muita gente que ou pode estar passando por um problema parecido e você já vê que não é só você, também tem isso. E segundo, porque muita gente disposta a ajudar. Eu questionei outro dia um CEO, que ele falou, não, imagina, eu não vou fazer isso na minha empresa, não sei o quê. Aí eu falei assim, você não se preocupa com as pessoas que estão lá? Eu não sei se você devia ser um CEO. O cara ficou bravo comigo, mas, sabe, porque é o mínimo da mais alto cargo dentro de uma, que não teoricamente é a mais alta, pelo visto ali não era, né, a mais alta inteligência dentro daquela empresa, né, mas E o maior bem que nós temos são as pessoas. isso tá muito, Se né, não fossem as pessoas fazendo o que fazem, a empresa nenhuma seria o que é. por isso que a gente fala, né, sobre humanização, né? A gente fala, não, porque a humanização, tal, tal, tal. Mas humanizar nada mais é do que lembrar, a gente ter que lembrar o outro que a gente é humano, que a gente sente, que a gente sofre, que a gente chora, que a gente tem saudade, que a gente passa raiva, né? Que todas essas emoções e que é como a gente reage às emoções, né? Então isso E tudo Fernando, sabe por que eu acho que a humanização agora está tão na moda? é. Porque agora estão lançando estudos que a humanização traz lucros para empresas. Pois é, Quando pois não é. tinha, é um tempo, é muito, né, muita coincidência, assim. Mas anterior, acho que 2010, acho que ali em 2009, os estudos sobre psicologia organizacional e saúde mental, estava focando muito nos funcionários, colaboradores, não tinha tanta força. Só que de um movimento de 2016 para cá, saúde mental promove redução de custos na empresa por taxa de absenteísmo, ou as pessoas estão mais conectadas no trabalho, conseguem produzir melhor, né? Ou produz mais, inclusive. E aí começou uma onda de legislação, uma onda de iniciar a conversar sobre isso. Então, a humanização está na moda por conta de dinheiro. Que bom, né? Mas Não, no ao final, mesmo né? tempo, No final ainda acaba sendo útil, mas eu lembro, né, que a humanização nasce no SUS, no Humaniza SUS, 2002, foi quando eu vou estudar sobre humanização, porque em algum momento tem uma pessoa que trabalha com a gente, a Andréia, né, Andréia, um beijo, um dia ela chegou para mim, ela trabalhava comigo, ela falou assim, eu me demito, eu estou me demitindo, você está insuportável, você está muito chato, e eu não gosto mais de fazer o que eu faço, eu estou saindo, estou indo embora. E eu falei, não, calma. E essa foi a primeira pessoa que me deu um chacoalhão de que eu, como líder, não era mais o mesmo amigo, chefe, a gente trabalhou juntos mais de 10 anos. E isso, né, e aí eu
depois começo a ver, eu acabo saindo da empresa, acabo, né, descobrindo depois que eu saí que eu estava com burnout e tal. E aí o meu psiquiatra fala assim, ó, você tem que fazer alguma coisa que, né, burnout se trata com psiquiatra, no meu caso com psiquiatra, com psicólogo e com reumato, porque eu fiquei com doença psicossomática, né, artrite psoriática e fibromialgia. E aí você vem, eu venho estudar, falo assim, onde eu perdi a humanidade, em que momento da minha liderança eu me transformei e eu entrei para transformar a organização e no final a organização acabou me transformando. Fato, né? Ego, poder, uma série de coisas. Fato, a gente erra. Não era a minha intencionalidade isso. Depois eu vou entender isso na neurociência, mas... Né? E aí eu fui estudar sobre humanização. E aí eu vejo que começa no SUS porque as pessoas bem tratadas tratavam melhor os pacientes. Então ele vem com este intuito. Né? E quando a gente fala de NR1, outro dia eu estava falando isso para um amigo, e eu falo assim, em nenhum momento a NR1 proibiu agora algo que podia ser feito. Né? Ou seja, então antes podia deixar alguém doente, antes podia ter algum tipo de assédio, antes podia ter algum tipo de agressão, antes podia ter uma atividade insalubre, antes podia... Não. Então assim, a NR1 nada mais é do que falar assim, já que por bem não vai por mal. Agora eu vou passar a multar, né, e a criminalizar, né, no caso principalmente de assédio e tal, é crime, né? Eu vou passar a criminalizar, a culpar o responsável e criminalizar, porque na consciência não foi. Então a NR1 nasce também por causa disso, não é porque ela agora a NR1 não proibiu nada do que estava permitido. Ela simplesmente aumentou o rigor naquilo que já não era humanamente saudável de fazer no ambiente de trabalho. E aumentou o olhar de cuidado também. Acho que é isso. É isso. Entender que os espaços de saúde mental são compartilhados. Porque a gente tem o primeiro marco da psiquiatria, em que a única responsabilização sobre o adoecimento psicológico, psiquiátrico, era da pessoa. Era da pessoa. Agora eu não estou trazendo culpados e vítimas, mas agora a gente entende que tem um sistema compartilhado que se influenciam mutuamente e que às vezes um lado tem mais peso para contribuir com certos desfechos ruins e também positivos. E positivos também, né? Tanto senão a gente não falaria de prevenção. Isso, de prevenção. E promoção, né? De não promoção, só prevenção, mas promoção de saúde. De promoção de saúde. E é interessante, em 2019, eu estava numa grande empresa, conversando com um médico do trabalho, antes da pandemia, né? E a gente já estava falando de saúde mental, era um médico do trabalho de uma das maiores da indústria farmacêutica. E eu estava conversando com ele e ele falou assim, Fernando, você já pensou que há 10 anos, e realmente, né, 2017, 2007, eu acho que a lei antifume foi em 2010 ou 2011, estávamos aqui numa reunião, aqui numa sala fechada, fumando, tal, e aquilo era normal, era permitido, né? Ou seja, hoje, para nós, isso parece um absurdo que se fazia, né? Então, a lei de saúde mental vai lá na frente mostrar que lá atrás fazíamos alguns absurdos. Nesse caso, inclusive, ali era permitido pela lei, né? O que assediar, né, moralmente ou sexualmente, agredir, né, expor, nunca foi, né? Mas a gente tem também um déficit de justiça dentro das empresas e as empresas são micro-retratos da sociedade, né? A sociedade parece mais injusta, as empresas vão abusar dessa pseudo-injustiça também, né? Então, mas as pessoas estão dentro da cidade. Então, se você é um empresário, né, um empreendedor, que você não está preocupado com isso, você devia fazer outra coisa. Você não devia ter aberto uma empresa, porque abrir empresa, o lucro, sim, é importante, ele tem que ser consequência de um trabalho, né, mas a empresa também é um bem social. E o bem social também não é uma ONG, mas ela precisa fazer o mínimo que a lei exige. E o mínimo que a lei exige é não deixar as pessoas doentes.
Então, essa questão da NR1, ela vem porque algo, né, que conscientemente podia ter sido feito não fez. Como a grande maioria das leis acabam tendo que, né, que ser promulgadas, porque depois, assim, aí vem outra história. Vão ter que cumprir a lei? Só os amigos, né, só os inimigos vão ter que cumprir a lei, os amigos, que o Brasil, né, parece um pouco disso. Mas, de toda forma, nada do que a NR1 preconiza, né, o que o PGR tem que colocar, era permitido antes. É simplesmente uma questão de falar, bom, já que vocês não estão cumprindo, vem, né, papai, né, aqui com o chinelo na mão ou o martelo na mão e a gente vai. Mas tem toda a responsabilidade, né, que talvez as ONGs, né, as associações, né, que tenham, e talvez por isso tenham muito mais consciência do fundador, da fundadora, que falam, tá bom, alguém precisa lidar, alguém precisa cuidar disso. Tá bom, vou eu, né? E aí a gente assume até algumas coisas que não são nossas e faz parte, né? Mas eu queria te agradecer muito, assim, eu ficaria mais algumas horas conversando com você, Me porque too. é muito bom e assim, onde que a gente te acha, onde que a gente acha a VV, quais são os contatos que a gente consegue, Bom, a AVV tem um Instagram, tá? só colocar Associação Alexandre Vian Vieira, que acha o Insta. E o meu é simples, só colocar Simples. juliano.psi. Ponto PC, de Ponto psicólogo. de psicólogo. E, Fernando, agradeço a ajuda, a parceria e a força, ainda mais neste momento tão delicado que nos abraça, esquenta e nos motiva a continuar, a ter novas perspectivas, continuar alguns sonhos e também abandonar outros, porque isso faz parte, né, da existência. E sempre ressignificando, e a vida continua. E ela deve continuar. É isso. Bom, Juliano, obrigado pelo teu aceite, né? Foi, né, assim, meio de sopetão, mas não via outro nome para estar aqui, né, neste momento, nessa abertura, né, desse mês. Setembro Amarelo não é setembro, não é só em setembro, né? Então essa questão é o ano todo. Mas a gente virou fã, né, da Cláudia, de vocês. A gente quer estar junto, né, de você, do Emílio, da Gabi, da Carol, de todo o time lá, porque realmente é um papel que eu acho que é fundamental e eu te agradeço muito a tua presença aqui. Conte com a gente. Obrigado. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.